Prestem muita atenção também quando a questão ela pede a resposta correta. É que, na verdade, nesse 20º exame, observei que não teve, pelo menos eu não me lembro, alguma questão que pediu a resposta incorreta. Mas a maioria dos exames ela tem também essas pegadinhas. E às vezes a pessoa, por estar muito ansioso, muito nervoso, e às vezes não presta atenção. A resposta seria incorreta e muitas das vezes a gente acaba cometendo o erro de marcar a resposta correta. Na verdade seria incorreta. Então a primeira questão diz o seguinte: Michael foi réu em um processo criminal denunciado pela prática do delito de corrupção passiva. Sua defesa técnica no feito foi realizada pela advogada Maria, que, para tanto, teve acesso a comprovantes de rendimentos e extratos da conta bancária de Michael. Tempos após o término do processo penal, a ex-mulher de Michael ajuizou demanda postulando em face dele a prestação de alimentos. Ciente de que Maria conhecia os rendimentos de Michael, a autora arrolou a advogada como testemunha. Aí aqui vem a pergunta. Considerando o caso narrado e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Maria deverá depor como testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade e revelar tudo o que souber, mesmo que isto prejudique Michael, uma vez que não é advogada dele no processo de natureza civil. Alternativa B. Maria deverá depor como testemunha, mesmo que isto prejudique Michael, uma vez que não é advogada dele no processo de natureza civil, mas terá o direito e o dever de se calar apenas quanto às informações acobertadas pelo sigilo bancário de Michael. Alternativa C. Maria deverá recusar-se a depor como testemunha, exceto se Michael expressamente autorizá-la, caso em que deverá informar o que souber, mesmo que isso prejudique Michael. Alternativa D. Maria deverá recusar-se a depor como testemunha, ainda que Michael expressamente lhe autorize ou solicite que revele o que sabe. Então, pessoal, a resposta correta foi dada aqui, alternativa D. Maria deverá recusar-se a depor como testemunha, ainda que Michael expressamente lhe autorize ou solicite que revele o que sabe. Aqui a gente sabe que estamos tratando do sigilo profissional. Vamos lá para a questão de número 2. A advogada Thais foi contratada por Lia para atuar em certo processo ajuizado perante o Juizado Especial Civil. Foi acordado o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$5.000. O feito seguiu regularmente o rito previsto na Lei 9.099/95, tendo o magistrado, antes da instrução em julgamento, esclarecido às partes sobre as vantagens da conciliação, obtendo a concordância dos litigantes pela solução consensual do conflito. Considerando o caso relatado, assinale a afirmativa correta. Preste atenção que não é a incorreta, correta. Alternativa A. Diante da conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução em julgamento do feito, Thais fará jus à metade do valor acordado a título de honorários advocatícios. Alternativa B. A conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução em julgamento do feito, não prejudica os honorários convencionados, salvo a aquiescência de Thais. Alternativa C. Diante da conciliação entre as partes, ocorrida
antes da instrução e julgamento do feito. Deverá o magistrado, ao homologar o acordo, fixar o valor que competirá a tais, a título de honorários advocatícios, não prevalecendo a pactuação anterior entre cliente e advogada. Alternativa D. Em razão da conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução e julgamento do feito, deverá ser pactuado, por Thais Elia, novo valor a título de honorários advocatícios, não prevalecendo a obrigação anteriormente fixada. Aqui a alternativa que foi dada como correta pela FGV foi a letra B. A conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução e julgamento do feito, não prejudica os honorários convencionados, salvo a aquiescência de Thais. Vamos lá para a questão de número 3. Questão 3. A advogada Laila representou judicialmente Rita, em processo no qual esta postulava a condenação ao município de Manaus ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. For acordado entre Laila e Rita o pagamento de valor determinado à advogada, a título de honorários, por meio de negócio jurídico escrito e válido. Após o transcurso do processo, a Fazenda Pública foi condenada, nos termos do pedido autoral. Antes da expedição do precatório, Laila juntou aos autos o contrato de honorários, no intuito de obter os valores pactuados. Considerando a situação narrada, é correto afirmar que Alternativa A. Laila deverá executar os honorários em face de Rita em processo autônomo, sendo vedado o pagamento nos mesmos autos, por se tratar de honorários contratuais e não sucumbenciais. Alternativa B. O juiz deverá determinar que os valores acordados a título de honorários sejam pagos diretamente a Laila, por dedução da quantia a ser recebida por Rita, independentemente de concordância desta nos autos, salvo se Rita provar que já os pagou. Alternativa C. Laila deverá executar os honorários em face do município de Manaus, em processo autônomo de execução, sendo vedado o pagamento nos mesmos autos, por se tratar de honorários contratuais e não sucumbenciais. Alternativa D. O juiz poderá determinar que os valores acordados a título de honorários sejam pagos diretamente a Laila, por dedução da quantia a ser recebida por Rita, caso Rita apresente sua concordância nos autos. Para essa questão, a alternativa foi dada como correta, foi a alternativa de letra B. O juiz deverá determinar que os valores acordados a título de honorários sejam pagos diretamente a Laila, por dedução da quantia a ser recebida por Rita, independentemente de concordância desta nos autos, salvo se Rita provar que já os pagou. Vamos lá para a alternativa, para a questão de número 4. Charles é presidente de certo conselho seccional da OAB. Não obstante, no curso do mandato, Charles vê-se envolvido em dificuldades no seu casamento com Emma e decide renunciar ao mandato para dedicar-se às suas questões pessoais. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Correta. Letra A. O sucessor de Charles deverá ser eleito pelo Conselho Federal da OAB entre os membros do Conselho Seccional respectivo,
Alternativa B, o sucessor de Charles deverá ser eleito pelo Conselho Seccional respectivo dentre seus membros. Alternativa C, o sucessor de Charles deverá ser eleito pela subseção respectiva dentre seus membros. Alternativa D, o sucessor de Charles deverá ser eleito por votação direta dos advogados regularmente inscritos perante o Conselho Seccional da OAB. Essa questão aqui é uma daquelas que fez a maior confusão na cabeça do candidato. Como muitas das vezes você lê a primeira questão, quando chega na última você já não sabe mais a ordem das perguntas. Mas aqui, para a questão de número 4, a alternativa que foi dada como sendo a correta foi também a letra B. O sucessor de Charles deverá ser eleito pelo Conselho Seccional respectivo dentre seus membros. A questão de número 5. As advogadas Teresa, Gabriela e Esmeralda desejam integrar a lista a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça de determinado Estado da Federação para preenchimento de vagas constitucionalmente destinada aos advogados na composição do tribunal. Teresa exerce regularmente e efetivamente a atividade de advocacia há 15 anos. Possui reputação ilibada e saber jurídico tão notório que a permitiu ser eleita conselheira suplente para a atuação gestão de determinada subseção da OAB. Gabriela, embora nunca tenha integrado a órgão da OAB, exerce regularmente e efetivamente a advocacia há 6 anos. É conhecida por sua conduta ética e seu profundo conhecimento do direito. Por sua vez, Esmeralda pratica regularmente a advocacia há 10 anos. Também é inconteste seu extenso conhecimento jurídico. A reputação ilibada de Esmeralda é comprovada diretamente no corretíssimo exercício de sua função de tesoureira da Caixa de Assistência dos Advogados da seccional da OAB, na qual é inscrita. Então aqui nós temos uma que tem 15 anos, outra tem 10 e outra tem 6 anos, né, de exercício na advocacia. Aqui a gente tem um enunciado muito extenso, mas vamos lá. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Nenhuma das advogadas deverá compor a lista a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça. Alternativa B. Apenas Teresa e Esmeralda deverão compor a lista a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça. Alternativa C. Apenas Gabriela deverá compor a lista a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça. Alternativa D. Apenas Teresa deverá compor a lista a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça. Para essa questão de número 5, a alternativa que foi dada como correta pela banca foi a alternativa de letra A. Nenhuma das advogadas deverá compor a lista a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça. Vamos lá para a questão de número 6. João outorgou procuração ao advogado Antônio. Deixa eu ajustar aqui. Para sua defesa em certo processo. Todavia, decorrido alguns dias, João concluiu que a atuação de apenas um profissional não seria suficiente à sua satisfatória representação e buscou Antônio, a fim de informá-lo de que pretendia também contratar o advogado Luiz para atuar juntamente com ele no feito. Ocorre que Antônio negou-se a aceitar a indicação por duvidar das qualidades profissionais do colega. Meses depois,
convencido de que realmente precisava de auxílio, resolveu subestabelecer o mandato, com reserva de poderes, ao advogado Lucas, que goza de sua absoluta confiança. Diante da situação narrada, assinala a afirmativa correta. Letra A. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente não constitui infração ética, pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas depende de prévia comunicação a João. Alternativa B. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente constitui infração ética, uma vez que ele comportou-se com deslealdade em face do colega advogado, pronunciando-se contra sua contratação. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas depende de prévia comunicação a João. A letra C. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente constitui infração ética, uma vez que ele comportou-se com deslealdade em face do colega advogado, pronunciando-se contra sua contratação. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas independe de prévia comunicação a João, pois constitui ato pessoal do advogado da causa. A alternativa D. A recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente não constitui infração ética, pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas independe de comunicação a João, já que constitui ato pessoal do advogado. A questão número 6, a alternativa correta é a letra D. É a recusa de Antônio à indicação de outro profissional pelo cliente não constitui infração ética, pois o advogado não é obrigado a aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Por sua vez, o subestabelecimento do mandato a Lucas independe de comunicação a João, já que constitui ato pessoal do advogado. Questão de número 7, que já é um enunciado bem menor. Fabiano é conselheiro eleito de certo conselho seccional da OAB. No curso do mandato, Fabiano pratica infração disciplinar e sofre condenação em definitivo, a pena de censura. Considerando a situação descrita e o disposto no Estatuto da OAB, o mandato de Fabiano no Conselho Seccional. Letra A. Será extinto apenas se a sanção disciplinar aplicada for de exclusão. B. Será extinto apenas se a sanção por infração disciplinar aplicada for de exclusão ou de suspensão. C. Será extinto independentemente da natureza da sanção disciplinar aplicada. D. Será extinto apenas se a sanção aplicada for suspensão ou se for reincidente em infração disciplinar. A de número 7 foi a letra C, alternativa correta, segundo a FGV. Será extinto independentemente da natureza da sanção disciplinar aplicada. Vamos lá para a 8ª questão. Júlia é advogada de Fernando, réu em processo criminal de grande repercussão social. Em um programa vespertino da rádio local, o apresentador, ao comentar o caso, afirmou que Júlia era advogada de porta de cadeia e ajudante de bandido. O ouvinte do programa
Rafaela procurou o Conselho Seccional da OAB e pediu que fosse promovido desagravo público a Júlia. Ao tomar conhecimento do pedido de Rafaela, informou ao Conselho Seccional da OAB que o desagravo não era necessário, pois já ajuizara a ação para apurar a responsabilidade civil do apresentador. No caso narrado, letra A. O pedido de desagravo público só pode ser formulado por Júlia, que é pessoa ofendida em razão do exercício profissional. B. O pedido de desagravo pode ser formulado por Rafaela, mas depende de concordância de Júlia, que é pessoa ofendida em razão do exercício profissional. Alternativa C. O pedido de desagravo pode ser formulado por Rafaela e não depende de concordância de Júlia, apesar de esta ser a pessoa ofendida em razão do exercício profissional. Alternativa D. O pedido de desagravo público só pode ser formulado por Júlia, que é pessoa ofendida em razão do exercício profissional, mas o ajuizamento de ação para apurar a responsabilidade civil implica a perda de objeto do desagravo. Aqui para a questão de número 8. A alternativa que foi dada como correta foi a letra C. O pedido de desagravo pode ser formulado por Rafaela e não depende de concordância de Júlia, apesar de esta ser a pessoa ofendida em razão do exercício profissional. Questão de número 9. A advogada Dolores cometeu infração disciplinar sujeita à sanção de suspensão em 12 de setembro de 2004. Em 13 de setembro de 2008, o fato foi oficialmente constatado, tendo sido encaminhada notícia ao certo Conselho Seccional da OAB. Em 14 de setembro de 2010, foi instaurado processo disciplinar. Em 15 de setembro de 2012, foi instaurado processo disciplinar. Em 15 de setembro de 2012, foi aplicada definitivamente a sanção disciplinar de suspensão. Letra A. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 8 anos. No caso narrado, não se operou o fenômeno prescritivo. B. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. No caso narrado, operou-se o fenômeno prescritivo, pois, decorrido mais de 5 anos entre a data do fato e a instauração do processo disciplinar. C. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 8 anos. No caso narrado, operou-se o fenômeno prescritivo, pois decorrido mais de 8 anos entre a data do fato e a aplicação definitiva da sanção disciplinar. D. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. No caso narrado, não se operou o fenômeno prescritivo. Alternativa D é a correta. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. No caso narrado, não se operou o fenômeno prescritivo. Lá para a questão de número 10. Guilherme é advogado de José em ação promovida por este em face de Bruno, cujo advogado é Gabriel. Na audiência de conciliação, ao deparar-se com Bruno, Guilherme o reconhece como antigo amigo de época de colégio, com o qual havia perdido contato. Dias após a realização da audiência, na qual foi frustrada a tentativa de conciliação, Guilherme se reaproxima de Bruno e, com vistas a solucionar o litígio, estabelece entendimento sobre a causa diretamente com ele, sem autorização de José e sem ciência de Gabriel. Na situação narrada, letra A. Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento com Bruno, tanto pelo fato de não haver ciência de Gabriel, como por não haver autorização de José. B. Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento com Bruno, pelo fato de não haver ciência de Gabriel, mas não por não haver autorização de José.
C. Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento com Bruno pelo fato de não haver autorização de José, mas por não haver ciência de Gabriel. D. Guilherme não cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento com Bruno sem ciência de Gabriel ou autorização de José. A alternativa correta da questão 10 é a letra A. Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento com Bruno, tanto pelo fato de não haver ciência de Gabriel, como por não haver autorização de José. Bom, pessoal, desculpa, fui obrigado a fazer uma pequena pausa. Vamos lá para a questão de número 11. Questão de número 11 diz o seguinte: o raciocínio analógico e típico do pensamento jurídico. Esse é um tema debatido por vários teóricos e filósofos do direito. Para tanto, Norberto Bobbio, na obra Teoria do Ordenamento Jurídico, trata-se de um método de autointegração do direito. Assinale a opção que, segundo esse autor, apresenta o conceito de analogia. Essa questão aqui a gente já pula das questões de ética, e essa questão ela trata-se de uma questão de filosofia jurídica. A questão aqui, a alternativa B é a correta. Existindo relevante semelhança entre dois casos, as consequências jurídicas atribuídas a um caso já regulamentado deverão ser atribuídas também a um caso não regulamentado. Questão meio complexa. Para quem aí não conhece muito de filosofia. Vamos lá para a questão de número 12. Embora já não seja mais ética, mas o bom é que a gente pegue um caderno desse e responda todas as questões. Faça, refaça e pegue o código de ética, as questões que seja de direito civil, direito do trabalho e procurar resolver e pesquisar também a fundamentação da resposta de cada questão. Lá é a questão de número 12. A partir da leitura de Aristóteles, aqui também ainda é uma questão de filosofia, assinale a alternativa que corresponde à classificação de justiça constante do texto. Uma espécie é a que se manifesta nas distribuições de honras, de dinheiro ou das coisas que são divididas entre aqueles que têm parte na Constituição. Pois aí é possível receber um quinhão igual ou desigual ao de um outro. Letra A. Jovem, ou melhor, justiça natural. B. Justiça comutativa. C. Justiça corretiva. D. Justiça distributiva. Alternativa A.
13 foi, deixa eu ver aqui, a questão de número 12, a questão alternativa correta é justiça distributiva. Justiça distributiva. 13. Jovem governador do estado Alfa, vencedor de eleições com o slogan A Vez dos Jovens, propõe projeto de emenda à Constituição do Estado a fim de alterar os requisitos para escolha de conselheiros no Tribunal de Contas do Estado. A idade mínima, que antes seria o padrão constitucional federal, sendo fixada em 35 anos, passaria a ser de 30, segundo a ordem jurídico-constitucional brasileira. Tal norma deveria ser considerada. A questão aqui agora é de direito constitucional. Eu acho que de cara já dá para a gente perceber que é direito constitucional. Letra A. Inconstitucional, pois o padrão estabelecido pela Constituição Federal de 88, para o caso, configura típica cláusula de imposição de simetria. Letra B. Constitucional, pois a organização dos tribunais de contas estaduais está exclusivamente submetida ao poder constituinte derivado decorrente. C. Constitucional, pois está baseada na autonomia dos Estados-membros, princípio basilar e inflexível que sustenta o Pacto Federativo. D. Inconstitucional, pois a estrutura do Poder Judiciário somente pode ser disciplinada pela Constituição da República, não pela Constituição Estadual. Aqui, a questão de número 13 é a letra A que é a alternativa correta. Inconstitucional, pois o padrão estabelecido pela Constituição Federal de 88, para o caso, configura típica cláusula de imposição de simetria. Questão de número 14. O presidente da República, cumprindo todos os pressupostos constitucionais exigíveis, decreta estado de defesa no Estado-membro Alfa, que foi atingido por calamidades naturais de grandes proporções, o que causou tumulto e invasões a supermercados, farmácias e outros estabelecimentos, com atingimento à ordem pública e à paz social. Mesmo após o prazo inicial de 30 dias ter sido prorrogado por igual período, mais de 30 dias, ainda restava evidente a ineficácia das medidas tomadas no decorrer do citado estado de defesa. Sem saber como proceder, a Presidência da República recorre ao seu corpo de assessoramento jurídico que, de acordo com a Constituição Federal, informa que a. Será possível, cumpridas as exigências formais, uma nova prorrogação de, no máximo, 30 dias do estado de defesa. B. Será possível, cumpridas as exigências formais, prorrogar o estado de defesa até que seja a crise completamente debelada. C. Será possível, cumpridas as exigências formais, decretar o estado de sítio, já que vedada nova prorrogação do estado de defesa. D. Será obrigatoriamente decretada a intervenção federal no estado Alfa, que possibilita a utilização de meios de ação mais contundentes,
do que os previstos no Estado de Defesa. Alternativa dada como correta foi a letra A. Será possível, cumpridas as exigências formais, uma nova prorrogação, no máximo de 30 dias, do estado de defesa. Para 15, questão de número 15. Ao ouvir em matéria telejornalística referência ao Conselho Nacional de Justiça, João, estudante do primeiro ano de curso jurídico, interessado em melhor compreender a estrutura e as atribuições dos órgãos estatais, procura o seu professor de Direito Constitucional para obter maiores informações sobre o tema. Narra o conteúdo da matéria, informando-lhe não ter conseguido entender adequadamente o papel desempenhado pelo referido conselho na estrutura do Estado. O referido professor, então, plenamente alicerçado na ordem constitucional, esclarece que o Conselho Nacional de Justiça, letra A, é um órgão atípico que não se encontra na estrutura de nenhum dos poderes da República, mas que, sem prejuízo de suas atribuições administrativas, excepcionalmente possui atribuições jurisdicionais. B. É um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário e, como tal, possui todas as atribuições jurisdicionais recursais, sem prejuízo das atribuições administrativas de sua competência. C. Embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário, possui atribuições exclusivamente administrativas, não sendo, portanto, órgão com competência jurisdicional. D. É um órgão auxiliar da Presidência da República, com atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar de toda a magistratura, incluindo neste rol o Supremo Tribunal Federal. Alternativa correta, então, é a letra D. É um órgão auxiliar da Presidência da República, com atribuições de conselho da atividade administrativa, financeira e disciplinar de toda a magistratura, incluindo neste rol o Supremo Tribunal Federal. Então, posteriormente, eu prosseguirei com a resolução das demais questões. Caso vocês gostem, dê lá um joinha e para que eu possa dar continuidade a essa ideia. Desde já agradeço a todos pela atenção e até a próxima.